Gostaria de estar saudando, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, a gloriosa paz do Senhor, você, cara jovem, e você que está chegando por aqui pela primeira vez no canal A Voz Clamando no Deserto. Você pode estar aí se inscrevendo no canal e também acionando o sininho, se desejar que a cada programação aqui você venha ser notificado, e a partir daí você venha decidir se vai estar conosco aqui refletindo e meditando a palavra de Deus ou não, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes, quadro este que é destinado àqueles que não têm revista, né, aqueles que não podem estar na sala de aula, mas gostaria de conhecer ou de estar atualizado no que diz respeito ao conteúdo das lições dominicais da revista CPAD, com respeito aos jovens. Então, esse canal, esse quadro, melhor dizendo, tem como característica principal essa finalidade, tá bom? Ainda que o Senhor nos conceda nós falarmos alguma coisa, né, da parte de Deus, tudo isso é frente à sua misericórdia e à sua benevolência para com todos nós. Logo a Ele seja a honra, a glória e louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui tendo como tema central, né, aqui do terceiro trimestre dos Jovens Sois Fortes, como tema central a liberdade em Cristo, que nós estamos aí tratando da carta do Gálatas. E diz aqui, vivendo o verdadeiro evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas, tá bom? E nessa oportunidade estaremos conhecendo aí, né, o conteúdo da lição número 5, que tem como tema advertência contra o legalismo. Advertência contra o legalismo. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão, Pai, nossos pecados que temos cometido. E queremos, Senhor, te agradecer por mais essa tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de estar vindo nos buscar para que nós possamos, Senhor Jesus, estar com o Senhor aonde o Senhor estiver. Queremos te pedir a tua bênção durante mais esse período. Em extensão também pedimos a tua bênção por cada jovem, por cada adolescente, por cada ouvinte da palavra de Deus que estará aqui conosco, ainda que seja em pequeno número, como tem acontecido, mas vão estar aqui conosco, ó Pai, interessado, ó Pai, cada vez mais conhecer a tua palavra. Que o teu Santo Espírito venha nos iluminar, que o teu Santo Espírito venha nos fazer crescer na graça, como também no conhecimento. Faz isso, ó Pai, e que o Senhor venha nos guardar. De antemão queremos aqui te pedir contra todo tipo, Senhor, de advertência, de legalismo, de formalidade, mas que possamos viver como convém a liberdade pela qual o Senhor Jesus tem nos concedido por intermédio do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Por tudo isso, Pai, nós te pedimos e também te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto principal diz: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Aqui esse versículo bíblico ele faz parte, caro jovem, do contexto, né, e do momento em que houve a assembleia, a primeira assembleia, né, geral aí da igreja ali em Jerusalém, para tratar
a questão, né, de se o cristão deveria ou não seguir, né, a questão ritualística da velha aliança, da lei, no que diz respeito ao cerimonial, como também outros costumes, a exemplo da guarda do sábado, também da circuncisão e a guarda de dia, né, de festa, enfim. Era esse o propósito dessa assembleia, tentar buscar trazer um denominador comum para essa questão que estava causando muito atrito aí dentro da convivência congregacional e comunitária da igreja. Aí depois dessa reunião, né, foi decidido que nós, como cristãos, frente à liberdade que o Senhor tem nos concedido em Cristo Jesus, precisamos apenas nos guardar da corrupção, né, do mau testemunho, né, da prostituição e da carne sacrificada aos ídolos. Essas foram só as reivindicações finais que foi batido o martelo frente a esta assembleia. Defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica. Aqui, nosso professor nos convida, através do resumo da lição, né, que vai tratar aqui esse conteúdo, um convite, né, uma chamada, né, à militância da fé, com respeito à doutrina bíblica. Ou seja, ele nos convida, caro jovem, à prática da apologética, o exercício apologético. O que é isso? É você defender aquilo que não traz ou não tem qualquer base bíblica. Esse cuidado é importante porque ele tem um peso eterno e consequências até mesmo eternas. Nós vemos isso quando nós lemos em Isaías capítulo 8 e o versículo 20, onde a palavra de Deus nos diz assim, ó, capítulo 8, versículo 20. Ó, a lei e ao testemunho, se ele não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Então ali eles tinham sofrido, né, essa infiltração, né, e essa persuasão aí daqueles que eram legalistas, né, que eram os judeus e os fariseus também, buscando querer somar outras práticas estranhas em que a própria Bíblia, para a nova aliança, não tinha qualquer sentido ou fundamento para que isso pudesse ser exigido da igreja. Gálatas 2, 11 a 16. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Observe Paulo tendo essa atitude com o apóstolo Pedro. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou seja, aqui, antes de partirmos para o versículo 14, trata aqui que Pedro ele estava em meio ao gentio, né? Ali comungando com ele, o que era o que fazia parte da nova aliança. A nova aliança agora já não está mais restrita, como era a lei de Moisés, a uma nação, ainda que até pelo Velho Testamento muitas de outras nações poderiam fazer parte, né, das bênçãos, né, de fazer parte do povo de Deus através ali da aliança com os hebreus, desde que seguisse os mandamentos, o decreto e a lei. Porém, pela nova aliança já não. Pela nova aliança, o evangelho é um convite a que todos venham crer no evangelho para a salvação. E Pedro, nesse momento, ele estava certo, correto. Só que quando chegou Tiago e aqueles que vieram de Jerusalém,
ele se afastou com qualquer, tentando dissimular, ou seja, deixando entender que ele não compactuava ali sobre uma comunhão, né, com os gentios. Isso dentro já da questão da nova aliança. E Paulo, vendo aquela situação, ele resistiu ele na cara, ou seja, chamou a atenção de Pedro por conta daquela atitude. Porque agora não há nem grego, né, e nem gentios. Não existe qualquer agora nata etílica ao qual seja o monopólio da salvação, de maneira alguma. Caro jovem, agora nós devemos ter este estreitamento pela fé em Cristo Jesus para com todos que confessam a mesma fé, independente da sua cultura, independente da sua etnia. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor, porque no sangue do precioso do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, ali o Senhor fez uma aliança para que haja uma unidade, né, e com todos. Uma mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo batismo. Mas quando vi que não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, aí Paulo já está falando aqui, a verdade do Evangelho é que não há diferença. Todos somos um em Cristo Jesus. Ninguém é maior nem menor. O que temos entre nós são os ministérios que o Senhor dá, mas não para que eles prevaleçam sobre nós, mas que eles, pela instrumentalidade de Deus, venham alcançar o objetivo para o qual ele recebeu aquele ministério, exemplo aqui, vamos dizer, de um pastor. Se tu, aí disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, porque obrigas o gentio a viverem como judeu? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nesta lição trataremos da vivência de uma fé correta. Tal verdade é vista no conflito que aconteceu entre Paulo e Pedro, quando o irmão de Jerusalém vieram a Antioquia e Pedro sentiu-se constrangido, se afastar do gentio para agradar aos judeus. A resposta de Paulo a essa atitude de Pedro foi registrada, pode nos servir de exemplo sobre o que pode acontecer quando uma pessoa nega uma atitude e um ensino das Escrituras, da Sagrada Escritura. O Evangelho de Jesus deve ser ensinado e defendido a todo custo, mesmo na comunidade dos santos. Então não podemos fazer acepção de pessoa com respeito à nossa confissão de fé cristã. Primeiro ponto, caso de Antioquia. Pedro chega a Antioquia. A cidade de Antioquia da Síria é apresentada no Novo Testamento como um local onde judeus e cristãos congregavam junto, onde culturas diferentes eram ensinadas por intermédio do Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro estava ali e não teve dificuldade de se adaptar àquele ambiente. Ele certamente tinha conhecimento de que a igreja em Antioquia era um ambiente onde não havia as divisões étnicas tão acentuadas, conhecidas e bem delimitadas como era em Jerusalém. Aliás, cara, o jovem Pedro ele teve uma experiência, capítulo 10 de Atos, né, onde que Deus deu uma visão para Pedro, onde descia sobre uma toalha, né, um pano, vários tipos de animais, e tudo eles animais impuros. E Deus falou para Pedro em visão, para pegar aqueles alimentos e comer. E Pedro disse, eu não, porque faria tal coisa, em outras palavras. Mas Deus falou para ele, não, Pedro, que ele deveria comer, e que agora Deus não fazia acepção mais de pessoa. Aquilo ali era uma analogia à questão do corpo da igreja, entre os judeus e os gentios, né? Ou seja, não é mais nada, ninguém impuro, né, que esteja sobre
né, os viés da fé cristã em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Pedro, a partir daí, ele teve essa experiência. Observe que isso aqui foi depois do capítulo 10. Então, Pedro teve aquela experiência. E agora aqui ele já sentia a vontade em estar em meus irmãos gentil. Porém, quando chegou ali uma das autoridades, né, vamos dizer assim, da liderança cristã da igreja de Jerusalém, que era Tiago, ele já buscou dissimular. É bom lembrar também que Pedro, segundo Lucas, orientado por Deus, foi o primeiro apóstolo a tratar do evangelho com gentil, Cornélio fora de Jerusalém. Não houve nenhum problema em Pedro comer com os crentes gentios em Antioquia, até que chegassem judeus vindos de Jerusalém. O verbo comia, no pretérito imperfeito, mostra que não foi somente uma única ocasião que Pedro comeu com os gentios, e sim em várias refeições. Segundo ponto, subponto, os da parte de Tiago. Paulo descreve que um grupo de irmãos chegou de Jerusalém. Até aquele momento, Pedro e os que acompanhavam estavam comendo com gentios. No mundo antigo, partilhar uma refeição significava muito mais do que simplesmente comer ao lado de uma pessoa. É possível que em nossos dias você divida uma mesa numa praça de alimentação com uma ou mais pessoas que você não conheça. Mas não foi o caso. Não foi esse o caso em Antioquia. Comer juntos ali implicava ter comunhão, aceitação mútua. A mesa estava sendo ocupada por irmãos em Cristo, mesmo que de cultura diferente, como foi dito. Não se costumava partilhar refeições com inimigos, mas sim com pessoas que se desejava ter próximo. Pedro estava comendo e tendo comunhão com pessoas que já haviam crido no Senhor Jesus. Os indivíduos no entorno da narrativa não eram gentios incrédulos, mas gentios feitos filhos de Deus pelo poder do Eterno. Paulo nos diz que o grupo que veio de Jerusalém era da circuncisão. É possível que fossem pessoas mais intolerantes em relação ao contato com os gentios. Há registro de que judeus mais envolvidos com a lei mantinham distância de pessoas de outra cultura, a fim de não se contaminarem, por acreditarem que a proximidade com outras pessoas não judias poderia lhe deixar impuro. Esses judeus, como se entende, ouviram o evangelho e creram em Jesus como seu Messias, mas mantinham a prática da lei, inclusive no tocante ao distanciamento de pessoas não circuncidadas. Terceiro subponto, a dissimulação. Devemos ressaltar que quando Paulo menciona que os judeus chegaram com os de Tiago, não o faz como uma designação pessoal, pois Tiago reconheceu o ministério de Paulo aos gentios. É possível que essa observação se deva ao fato de que Tiago representava a igreja de Jerusalém. Paulo não diz o que esses homens falaram, mas mostra que a presença deles foi capaz de mudar o comportamento de Pedro. Da mesma forma que os falsos irmãos aparentemente não falaram nada, mas impunham pela sua presença a sua ideia. Os que tinham vindo de Jerusalém certamente partilharam aquelas mesmas ideias, ou Pedro não teria mudado de atitude. Para tornar mais difícil a situação, Lucas registra que Tiago não havia autorizado ninguém a trazer mandamento diferente. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado mandamento. Eles poderiam ser da parte de Tiago, mas não falavam em nome de Tiago. A atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente partilhar uma refeição. Em um momento, ele agia como se crescem que não havia mais barreiras entre os judeus e gentios em Cristo. E no outro momento com outra nação. Demonstrava que as barreiras ainda existiam. Pedro se viu debaixo de uma enorme pressão e cedeu a ela. O peso dos visitantes de Jerusalém constrangeu o apóstolo pescador a agir de outra maneira. Segundo ponto, 2 apóstolos em conflito. O poder de pressão de um grupo. Paulo descreve que Pedro mudou seu comportamento
com a chegada dos irmãos de Jerusalém. Isso nos mostra que o pertencimento ou a identificação cultural com um grupo pode gerar uma grande pressão sobre uma pessoa. Paulo fala que Pedro se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, numa referência clara de que o apóstolo de Jerusalém, mesmo sendo um homem de Deus, não quis ser visto comendo com gentios à mesa. Até Barnabé se deixou levar por aquela situação. Esse seria um triunfo para os judaizantes, pois eles eram companheiros de missões de Paulo, e ambos haviam estado em Jerusalém para se encontrar com Pedro e Tiago. Mesmo homem de Deus, como ele foi envolvido e constrangido, acusou, causado pela repreensão na frente de todos. Por qual motivo Pedro foi repreendido por Paulo? A razão era que ele estava mediante a sua atitude, negando a doutrina fundamental da fé cristã, que é a justificação pela fé. Não se tratava somente do choque ocasionado por duas culturas diferentes, ou de uma refeição partilhada com pessoa de outra cultura, e sim da contrariedade do poder da graça de Deus. Pedro foi repreendido por ser judeu e viver como gentio, e querer que os gentios vivessem como judeus. Mesmo sendo apóstolo, Pedro teve medo dos homens de Jerusalém. Certamente os judaizantes tinham grande influência naquela cidade, a ponto de constrangeram um apóstolo a agir daquela forma. É preciso lembrar que quando Pedro batizou Cornélio, ele foi inquirido pelos irmãos pelos irmãos de Jerusalém, que só aceitaram as ações de Pedro depois de saber que o Espírito Santo também havia sido derramado sobre os gentios. Ser líder é ser observado e, não raro, julgado e criticado, como aconteceu nesse episódio, pois Pedro cedeu à opinião dos judaizantes, ele sabia o que era estar sob os holofotes da acusação, mas precisava saber também que impor uma forma de vida e não vivê-la era danoso para a fé cristã, porque aí estaria dentro do campo da hipocrisia. Terceiro subponto, o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo se vale dessa história para falar que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. As obras da lei não servem para justificar o ser humano, e em si para colocá-lo, pois o único pecado faria com que toda a lei fosse transgredida, condenando assim o seu praticante. Assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pois o único pecado faria com que toda a lei fosse transgredida, condenando assim o seu praticante. Nada que façamos com o objetivo de alcançar o favor de Deus para a salvação tem resultado, pois nossos pecados são uma dívida que não podemos. Seguir as obras da lei era tentar ajudar Deus a fazer o seu trabalho de nos salvar. A pergunta de Paulo é impressionante. É porventura Cristo ministro do pecado? Essa pergunta tem um motivo. Sem perceber, os Gálatas estavam tentando reestabelecer a lei que foi dada aos judeus. Gálatas trata ali, né, da circuncisão, da guarda de sábado e tantos outros que já estavam praticamente a praticar esses atos, se não fosse ali a chegada de Paulo, essa carta que foi enviada, né, pelos seus cooperadores até ali a igreja de Jerusalém. Acaba se tornando principalmente desse participante desse conjunto normativo. Faz de Cristo participante
Terceiro ponto, caminhando para o final, estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo, primeiro subponto. Paulo mostra que a sua fé está baseada na morte e na vida de Jesus Cristo. Na morte, crucificado com Cristo. Na vida, existindo pautado na fé no Filho de Deus. Uma vez que Jesus morreu por Paulo, Paulo se declara vivo para Cristo. A fé no Filho de Deus. Paulo realça que vive a fé no Filho de Deus. Ele não diz que a sua vida diante de Deus está pautada na lei, mas se identifica com a crucificação do Senhor. Cristo cumpriu toda a lei e a morrer na cruz mostrou que os requisitos exigidos por Deus foram cumpridos. A lei de Moisés conduzia a Cristo e o sacrifício de Cristo nos conduz a Deus, mas que isso agora Cristo vive em nós. O Evangelho de Jesus não se baseia na prática da lei, mas na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Cristo morreu por nada. Cristo morreu por nada? Quando cremos ou ensinamos que é preciso acrescentar a circuncisão ou outra prática à mensagem do Evangelho, estamos negando que o sacrifício do Senhor Jesus por nós é incompleto. Por nós é incompleto. Quando cremos e ensinamos que é preciso acrescentar a circuncisão ou outra prática à mensagem do Evangelho, estamos negando o sacrifício de Jesus por nós e o completo e suficiente. A lei de Moisés não acrescenta nada à nossa salvação. E as obras que fazemos na vida cristã servem para refletir a glória de Deus em nossas vidas. Se mudamos esse princípio, então estamos declarando que Jesus morreu por nada. O que o sacrifício do Senhor Jesus precisa ser reforçado pelos gentios como prática de Deus que Deus ordenou. Concluindo, nenhum de nós pode negar um preceito bíblico por força da pressão de um grupo. Nossa vocação inclui defender a fé que um dia nos foi dada e nos manter nela em todo o tempo, não somente crendo, mas praticando a doutrina correta de que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé e jamais pelas nossas próprias obras, para que o sacrifício do Senhor Jesus não se torne nulo. Então, aqui nós vimos, amados, que Paulo estava ali defendendo, caro jovem, a liberdade, a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E não pode ser acrescentado mais nada, a isso. Agora, o que eu quero deixar aqui como adendo ao final desse conteúdo é que a lei que está se referindo ali é a lei do Antigo Testamento e é um princípio de aliança que Deus fez com o povo de Israel, como o caso da circuncisão. E também a lei cerimoniais, como a guarda de sábado, Então tudo isso não poderia continuar, porque se trata de leis cerimoniais. Porém, o que fica para nós aqui é que os princípios que nós podemos tirar e aprender através da leitura do Velho Testamento, eles continuam. Como não matar, não roubar, não ter inveja, não invejar, ou desejar a mulher do próximo, e por aí. Há vários princípios que estão dentro do bojo do Antigo Testamento, que são princípios de Deus e que precisamos viver sim ele. Precisamos ser fiel a este princípio. Porém, aquilo que diz respeito à lei e à aliança antiga, no que se relaciona aos judeus, ou à prática cerimonial, isso já não é mais necessário, tá bom? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, pedimos perdão aos nossos pecados, queremos Te agradecer mais uma vez, Senhor, por este momento, e aqui temos conhecido mais o conteúdo pelo qual vai ser tratado na sala de aula no próximo domingo. Pai, abençoa nessa oportunidade a cada professor, a cada classe, e nos faz, Senhor, ali, nos abençoa ali, Pai, com esta
esse toque a mais, essa iluminação que precisamos ter. Abre nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver, Pai, as maravilhas da Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.